paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Aqui quem vos fala é o Diácono Rafael Oliveira, dirigente de nossa Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Serra Bonita, Minas Gerais. É com muita alegria, meus irmãos, de poder estar aqui mais uma vez, juntamente com cada irmão, para podermos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. E assim quero agradecer a essa oportunidade ao nosso Mestre Jesus Cristo e também pela confiança dos coordenadores deste projeto, o nosso pastor Gideon Júnior e a nossa pastora presidente Luíde Ramos. E também quero agradecer ao pastor Arnaud pela indicação. Meus irmãos, hoje nós continuaremos o nosso estudo do capítulo 23 do livro de Levítico. Neste capítulo, meus amados, estudaremos sobre as festas solenes, que são santas convocações do Senhor, onde todos os judeus, muitos em outras nações, deveriam peregrinar para Jerusalém, para adorar ao Senhor e trazer as suas ofertas e primícias. Assim, meus amados, nós podemos dividir esse capítulo em 3 pontos. No primeiro ponto, fala sobre as festas semanais, que seria a guarda do sábado, e ali o Senhor traz mais uma vez a Moisés a guarda deste dia. No segundo ponto, são as festas da primavera. A primeira delas é a festa da Páscoa, no qual incluía ao mesmo período as festas dos pães ázimos, e logo após as festas das primícias. E 50 dias depois vinha o segundo período, que era a festa de Pentecostes. No terceiro ponto, fala sobre as festas de outono, onde se iniciava com as festas das trombetas, e logo após 10 dias vinha o dia da expiação, e assim terminando com as festas dos tabernáculos. Todas essas solenidades, meus irmãos, elas eram festivas, exceto o dia da expiação, que era o único dia de jejum requerido pela lei. As festas, meus amados, deveriam ser observadas com grande zelo e cumpridas com muito cuidado, pois estas festas não eram do povo, mas sim do Senhor. Mas devemos entender que as festas e os dias sagrados são alegorias que Deus utilizou para revelar o caráter e a obra redentora do Messias. E vamos ressaltar aqui que não é uma tradição a ser seguida pela igreja. Cristo cumpriu o que está na lei e nos profetas e nos salmos. Assim como está descrito no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. As festas, meus irmãos, e os dias sagrados foram ordenados exclusivamente para o povo de Israel. A igreja não vive sob a sombra da lei, assim como os judeus. Participamos da graça do nosso Senhor, revelada através do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Além dessas festas, tivemos 2 festas comemoradas pelos judeus em gratidão a Deus pelo livramento recebido. A primeira dessas festas era chamada da Festa de Purim, descrita no livro de Esther. Mordecai, primo de Esther, dotado de autoridade pelo rei, ordenou que fosse celebrada ao longo das gerações do povo judeu a festa de Purim, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, como recordação do grande livramento que tiveram das mãos de Amã. Por isso, meus irmãos, a festa de Purim é celebrada pelos judeus de todo o mundo até os dias de hoje. A segunda festa é a festa de Hanukkah, que também poderia ser chamada de festa da dedicação. Esta é uma celebração em referência à recuperação e purificação do Templo de Jerusalém por Judas Macabeu, em 164 a.C.,
após a profanação do templo efetuada por Antíoco Epifânio. E nessas solenidades, meus irmãos, descritas no capítulo 23, é a história dos hebreus eram relembradas todos os anos pelos pais, que ensinavam às próximas gerações, assim preservando as suas origens e os grandes feitos que o Senhor havia feito pelo seu povo. E cada ano renovavam a sua fé no Senhor, mantendo-se sempre fiéis em guarda a seus mandamentos. Nessas solenidades, meus irmãos, havia também sempre um momento especial de descanso, regozijo e consagração por gratidão a Deus, pois tudo o que ele havia feito no passado e por todas as suas bênçãos realizadas no presente, agradecendo pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua fidelidade ao seu povo, pois nessas ocasiões o povo se confraternizava com muita alegria, e isso fortalecia os relacionamentos familiares e sociais enquanto o povo crescia na fé. Estas santas convocações era como se fosse um ensaio geral. Os judeus costumavam fazer nas festividades uma encenação ou um ensaio geral com o propósito de revelar o Messias e aprender acerca do plano profético de Deus. As festas do Senhor eram de fato as sombras do que seria o Cristo que haveria de vir na plenitude dos tempos. Segundo as Escrituras, em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1. E para que possamos entender melhor, Deus utilizou recursos visuais para que os judeus pudessem identificar características únicas e particulares do Messias, bem como as suas obras. Nessas festas, meus irmãos, podemos ver a imagem de Cristo se cumprindo em sua primeira vinda. Mas se analisarmos em termos escatológicos, podemos ver a sua morte na cruz, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nas 3 primeiras festas. Já o batismo dos discípulos no Espírito Santo se cumpre perfeitamente na 4ª festa. E enquanto as 3 últimas se referem aos eventos futuros do arrebatamento e do estado eterno. Nos versículos 4 e 8, a palavra do Senhor vem falar sobre a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, como vimos também em Êxodo 12. E para relembrarmos, meus irmãos, a Páscoa, que significa passagem, comemorava a história e a saída dos israelitas do Egito. Deus anunciou que libertaria Israel do cativeiro que durou mais de 430 anos. Após José levar o seu pai e seus irmãos para o Egito, onde foram escravizados. Logo após, Deus enviou Moisés a Faraó para que o deixasse ir com o seu povo. Deus endureceu o coração de Faraó e feriu o Egito com as 10 pragas. E na 10ª e pior de todas foi a morte dos primogênitos. E assim, meus irmãos, o Senhor exigiu que fosse imolado um cordeiro que seria assado no fogo e acompanhando com pães ázimos e ervas amargas. E só poderia ser comido em família, conforme o número de almas que nela houvesse. Também, meus amados, não poderia ser deixado sobras para o dia seguinte. Nenhum dos seus ossos deveriam ser quebrados, e os filhos de Israel deveriam comê-lo às pressas, cada qual em sua casa, com os lombos cingidos, sapato nos pés e cajado na mão, prontos para partir. E assim, meus queridos, foi instituído a Páscoa judaica e deveria ser festejada por todas as gerações dos filhos de Israel. E o ponto central da celebração era a morte do Cordeiro Pascual, que redimia os primogênitos da morte. Logo após de ser imolado o Cordeiro Pascual, o Senhor exigia que o seu sangue deveria ser posto nas soleiras e umbrais das portas e de todas as casas dos hebreus,
como um sinal para que o anjo da morte, ao ver a marca do sangue, passasse adiante e não ferisse os primogênitos dos filhos de Israel. E essa solenidade mostra a todos que Deus nos enviou o Senhor Jesus como o nosso Cordeiro Pascual, que se entregou a si mesmo em sacrifício por nós, como vemos em João, capítulo 19, no versículo 36, e também em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Cujo sangue derramado na cruz seria a única oferta aceita para a expiação do pecado e para a salvação de toda a humanidade. Jesus, meus irmãos, pede aos seus discípulos para preparar um lugar para que realizasse a Santa Ceia na Páscoa. E aquele momento, meus irmãos, o Senhor que tanto almejava para estar ali com seus discípulos, pela figura do pão e do vinho, instituía a Santa Ceia. E assim, como a Páscoa era a comunhão de Israel com Deus, a ceia era a comunhão de Cristo com a sua igreja. E através da Santa Ceia, o Senhor revelava à igreja que a Páscoa celebrada no Egito falava da morte, falava da sua morte expiatória na cruz, que daquele dia em diante, todos os que confessavam o teu santo nome deveriam participar para a comunhão com ele. E agora sim, como a Páscoa era a aliança de Deus com Israel, a ceia era a nova aliança de Cristo conosco. Glória a Deus, meus amados. E assim, meus irmãos, nos descortina a salvação pela morte do Cordeiro de Deus, e juntamente com ela a festa dos pães ázimos. Guardava-se separado da Páscoa, apesar destas festas terem íntima conexão uma com a outra. A Páscoa era celebrada no dia 14 do mês de Nissan, enquanto a festa dos pães ázimos comemorava no dia seguinte e continuava durante 7 dias. Juntas formavam uma festividade dupla, e assim como também é no caso das festas dos tabernáculos, juntamente com o dia da expiação. No tempo de Jesus, meus irmãos, a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos já eram tratadas como uma só, como vemos em Marcos, capítulo 14, no versículo 1, e Lucas, no capítulo 22, no versículo 1. Isso se devia, sem dúvida, ao fato de não haver intervalo entre as duas festas, e também porque ambas celebravam a mesma libertação do Egito. As duas festas vinham na mesma época, no começo da cega da cevada. A festa dos pães ázimos fala da pressa que os israelitas tiveram para deixar a escravidão. Na noite da Páscoa, o povo teve que comer o pão às pressas, sem dar tempo de o fermento levedar a massa. E deveria ser acompanhado com ervas amargas, para que Israel se lembrasse das amarguras da escravidão do Egito. E esta data deveria ser guardada por estatuto perpétuo em todas as suas gerações. Assim também, meus irmãos, durante essa festa, nenhum fermento deveria ser encontrado em nenhuma parte da casa, e toda alma que provasse do fermento durante os 7 dias de festa seria cortada de Israel, assim como vemos em Êxodo 12, no versículos 15 ao 19. Cada casa era vistoriada atentamente na busca de encontrar algum fermento velho, antes que se preparassem os pães ázimos. E hoje, os judeus, por costume, escondem pedaços de pães fermentados pela casa, para incentivar os filhos a procurar e retirar dela qualquer resquício de fermento, recordando-lhes do livramento dado pelo Senhor no Egito. Como Israel teve que deixar toda aquela vida de escravidão e costumes pagãos, da mesma forma, nós, quando aceitamos a Cristo,
devemos deixar a nossa velha vida para trás e a vida de escravidão ao pecado e revestir-se da natureza de Cristo e, como ela, ser um novo pão no Senhor. Aleluias! E a Páscoa, meus irmãos, fala da morte de Cristo. E a festa dos pães ázimos fala do seu sepultamento. E a ordem era para que o fermento fosse cortado da casa durante as festas, pois essa solenidade fala de Cristo levando sobre o seu corpo a iniquidade de todos nós. Sem sua morte, o mundo estaria perdido. Por isso, a palavra do Senhor diz que Cristo, mesmo sem conhecer o pecado, Deus o fez pecador por nós e colocou sobre ele a nossa maldição, como vemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. E assim, meus irmãos, o nosso Senhor foi o pão ázimo, foi fermentado pelo nosso pecado e sacrificou-se diante do Pai no Calvário. E assim ele se uniu temporariamente a nós por ocasião da sua morte. Mas no tempo determinado de Deus, ressuscitou, formando conosco um novo corpo, um novo pão e um pão sem fermento. Paulo disse que o nosso velho homem já foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito. E agora, libertos da maldição do pecado, nós nos tornamos servos da justiça quando aceitamos a Cristo. Somos separados com Ele pelo batismo da sua morte e somos unidos a Ele na semelhança da sua morte e agora seremos muito mais na semelhança da sua ressurreição. E assim, meus amados, continuaremos nosso estudo amanhã e assim eu agradeço a todos e fiquem todos na paz do Senhor.